A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Estamos estudando juntos, meu caro ouvinte, a apostila da Federação Espírita Brasileira e já finalizamos a apostila de programa 1 e estamos iniciando a apostila do programa 2, que trata da organização e funcionamento da reunião mediúnica, no seu módulo 1, a prática mediúnica na casa espírita. Antes, porém, vamos finalizar a última página da introdução da apostila. Durante a prática mediúnica, mantida sob a supervisão de confrades espíritas esclarecidos e experientes, aprende-se a controlar a força mediúnica, utilizada como instrumento de melhoria espiritual. Os médiuns aprendem, então, a educar a faculdade psíquica que se revela, sobretudo quando no trato com espíritos necessitados de auxílio, os quais, por não apresentarem a desejável harmonia espiritual, buscam no medianeiro conforto, apoio e condições de equilíbrio. Então, a condição de exercício da mediunidade, a receptividade aos espíritos necessitados, trata-se de uma oportunidade de promover essa harmonia, essa busca pelo conforto das emoções, através do apoio vibratório, restabelecendo o equilíbrio do comunicante. Além do aprimoramento seguro e tranquilo dos médiuns, de efeitos patentes, que se procura viabilizar, a reunião mediúnica, supervisionada, favorece o desenvolvimento de dialogadores e, por meio da palavra fraterna e esclarecedora, auxiliam os que sofrem. Ao mesmo tempo, os trabalhadores do apoio ou da sustentação da reunião exercitam, ao longo do curso, a oportunidade de expandir seus fluidos vitais e irradiar pensamentos harmoniosos em benefício dos que sofrem, encarnados e desencarnados. Então, meu caro ouvinte, a reunião mediúnica, quando estabelecemos a conexão com o propósito do Evangelho de Jesus, é este auxílio harmonioso em que nós somos ferramentas úteis para oferecer fluidos vitais e radiações positivas das nossas orações, dos nossos pensamentos, do uso do passe, do uso do diálogo, para restabelecer a condição de equilíbrio do comunicante. Destacamos ser de fundamental importância que o estudante da mediunidade integre-se a alguma atividade da casa espírita, de acordo com suas possibilidades e inclinações, ampliando a sua capacidade de auxiliar o próximo. Então, é muito recomendável, é extremamente importante que não se estabeleça o único concurso de atividades, a prática mediúnica, mas sim a integração com a casa, em suas diversas atividades. Recomenda-se igualmente o valor de se manter doutrinariamente atualizado pela frequência a outros estudos oferecidos pela instituição espírita, com o estudo das obras básicas da codificação espírita. Então não se trata de nós já termos estudado a codificação. É preciso permanecermos na sua frequência constante de estudos. E assim adentramos ao tema 1 do módulo 1 do programa 2 da apostila Mediunidade, Estudo e Prática. Organização e funcionamento da reunião mediúnica.
As condições de organização e funcionamento de uma reunião mediúnica na casa espírita abrangem aspectos que devem ser atendidos na medida do possível. Resumem-se as características relacionadas à atuação da equipe, ao local, dia e horário de realização do intercâmbio mediúnico. A prática mediúnica, tal como é concebida nas instituições espíritas, prioriza o atendimento aos espíritos necessitados de auxílio. Porém, as reuniões mediúnicas podem oferecer grandes vantagens por permitirem que as pessoas que nelas tomam parte se esclareçam mediante a troca de ideias. Mas, meu caro ouvinte, qual é a diferença entre as reuniões mediúnicas de um modo geral e a reunião mediúnica de desobsessão? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Assinale então Allan Kardec, completando seu pensamento com estas outras considerações. Mas, para que produzam todos os frutos desejados, requerem condições especiais, pois procederia mal quem as comparasse às reuniões comuns. Aliás, sendo cada reunião todo coletivo, o que lhes diz respeito decorre naturalmente das instruções precedentes. Como tal, com ela devemos tomar as mesmas precauções e preservá-las das mesmas dificuldades que os indivíduos isoladamente. Então, as reuniões gerais, como da psicografia, como da educação mediúnica, estabelecem o concurso de aprimoramento e oportunidade das instruções. As reuniões de desobsessão atendem diretamente aos casos mais graves de enfermos espirituais, sempre instruídas e amparadas pela direção da espiritualidade superior, que sempre nos oferecem diretrizes e ensinamentos, ajudando-nos no aprimoramento desse auxílio. Esse trecho da condição do pensamento de Kardec, auxiliando nessa distinção, foi retirado do Livro dos Médiuns, na tradução de Evandro Noleto Bezerra, pela página 359. É importante, pois, investir na melhoria do elemento humano que compõe a reunião, como bem assinala o espírito André Luiz. Cada componente do conjunto é peça importante no mecanismo do serviço. Todo o grupo é instrumentação. Esse trecho foi retirado do livro Desobsessão, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o autor é o espírito André Luiz. Assim, para que a casa espírita realize reunião mediúnica séria, deve evitar improvisações e descontinuidade da tarefa, por se tratar de uma atividade espírita de grande responsabilidade. Planejada e coordenada pelos benfeitores espirituais, que contam com a colaboração esclarecida dos participantes encarnados. Além do mais, a prática mediúnica espírita precisa ter necessidade do Cristo no coração e na consciência, para que não estejamos desorientados ao toque dos fenômenos. Sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. Mais um trecho retirado do livro Desobsessão, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, agora da página 63. Então, meu caro ouvinte, essas são as condições básicas para o concurso da presença dentro de uma reunião de desobsessão. Essa disciplina com a frequência, para que ela não seja descontinuada. Essa condição de reconhecimento da necessidade do amor do Cristo em nossas vidas,
ou seja, necessidade do Cristo, no coração e na consciência, e que não estejamos desorientados simplesmente para observarmos ou nos entretermos com fenômenos. Então, mais do que o fenômeno, temos a oportunidade de nos moralizarmos, porque cada comunicação é um universo completo de alguém que está vivenciando um problema grave na sua visão. E sempre nós podemos tirar proveito dessa experiência. E nessa noção de responsabilidade, com devoção à prática do bem, vamos desenvolver a ocupação de voluntários na obra social, na promoção social da Casa Espírita, e vamos desenvolver o gosto, o amor por Kardec, o amor ao estudo, a vontade de perseverar nesse burilamento constante da moral cristã, para que possamos ser ferramentas cada vez mais úteis nas mãos da espiritualidade superior. O tópico seguinte é sobre a organização e funcionamento da reunião mediúnica. Primeiro item, privacidade. As reuniões mediúnicas devem ser privativas, tendo as portas chaveadas para se evitar a entrada de participantes atrasados ou de pessoas estranhas ao trabalho durante a realização da atividade. Então essa é a recomendação, que a reunião mediúnica não seja feita junto ao público para se estabelecer exibicionismo ou comunicações que possam alterar completamente a emoção daquele que vai ouvir e que não está preparado para atender às condições de confiança no mundo espiritual. E quando recebem a comunicabilidade diretamente com ações de propostas vingativas e até de perseguição, podem alterar muito o estado emotivo do participante. Então, é por isso que a reunião tem que estar a portas fechadas. É uma reunião privativa, as pessoas precisam estar conscientes desse trabalho e o atendimento será espiritual, onde quer que a pessoa se encontre, esteja ela na casa espírita ou não, será atendida. E esses espíritos que estão com a proposta de serem orientados já estão vinculados à casa há algum tempo, já receberam o pedido de oração de alguém e a espiritualidade superior já estabeleceu esse concurso. Vamos continuar estudando sobre o tópico a prática mediúnica na casa espírita já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando início à apostila Mediunidade e Prática, programa número 2, no seu tema 1, a prática das reuniões mediúnicas na Casa Espírita. Iniciamos o tópico no bloco anterior sobre a privacidade. As reuniões precisam ser privativas, ou seja, sem a presença do público, e escreveu o nome da pessoa e pediu em oração para que recebesse auxílio, e às vezes dela mesma precisando de tratamento. As reuniões têm que ser em portas fechadas, em recintos exclusivos, onde se pratique a oportunidade da comunicabilidade com segurança, com confiança e harmonia. Não se justifica retardar o começo da reunião para aguardar a chegada de algum retardatário.
visto que a equipe espiritual já se encontra presente, atenta a esta orientação de André Luiz. Pontualidade. Tema essencial no cotidiano. Disciplina da vida. Então, se alguém não consegue chegar no horário, deve fazer a sua prece onde quer que se encontre e retornar para o seu lar, mas jamais insistir e adentrar no recinto depois que a reunião já começou. Esse orientador espiritual também recomenda: aconselhável se feche disciplinarmente a porta de entrada 15 minutos antes do horário marcado para a abertura da reunião. Tempo esse que será empregado na leitura preparatória. Então, antes de iniciar a reunião, há uma recomendação de leitura preparatória do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos e também, oportunamente, o livro Desobsessão de André Luiz. O segundo tópico trata-se dos participantes encarnados da reunião. Os participantes devem ter formação espírita básica, evangélica e doutrinária, adquirida em cursos regulares da doutrina espírita, como o estudo sistematizado da doutrina espírita, estudo e prática da mediunidade e das obras básicas da codificação, sobretudo o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, não se pode admitir um novato dentro da casa espírita numa reunião mediúnica de desobsessão. É preciso que o candidato assim se coloque, com a intenção de participar, apresentando segurança na sua escolha, não porque foi indicado, e já deve ter passado por todos esses estudos, deve estar vinculado ao progresso de si mesmo dentro da oportunidade de trabalho do bem, também vinculado à casa espírita. Allan Kardec informa que os estudos espíritas nos ensinam a distinguir o que é real do que é falso, ou exagerado nos fenômenos. Entretanto, é imprescindível que o trabalhador do grupo mediúnico não se descure do seu aperfeiçoamento moral, fundamentado nas orientações do Evangelho de Jesus, adquirindo assim a necessária autoridade moral no relacionamento com os espíritos, sobretudo com os que ainda se comprazem na prática do mal. Não há médium que empregue mal a sua faculdade, por ambição ou por interesse, ou que a comprometa por causa de um defeito capital, como orgulho, egoísmo, a leviandade, etc., e que de tempos em tempos não receba advertência dos espíritos. O mal é que, na maioria das vezes, ele não as toma como dirigidas para si mesmo. Então não tem ninguém perfeito dentro da reunião. Todos nós somos aprendizes e necessitados. Somos obras inacabadas dentro do progresso e evolução espiritual. O mais importante é reconhecer o que nos cabe fazer por esforço dentro do campo de transformação moral. Isso já nos torna aptos para sermos ferramentas úteis nesse processo. Martins Peralva, por sua vez, resume a importância da melhoria moral e do estudo, dizendo: o aprimoramento moral contribui para que, na condição de médiuns, de receptores da espiritualidade, afinizemo-nos com os princípios elevados. O estudo e a fixação do ensino espírita colocam-nos em condições de mais amplo discernimento da vida, dos homens e dos espíritos. É importante assinalar que o trabalhador do grupo mediúnico deve estar integrado em outra atividade da casa espírita, não se limitando apenas à participação na reunião mediúnica. Então, isso está sendo repetido aqui e é muito importante realmente. Não se pode se vincular à atividade mediúnica sem que o médium não esteja ligado a algum estudo permanente e alguma ocupação útil dentro da promoção social. O número de componentes da reunião mediúnica não deve ser excessivo, o que tornaria contraproducente a reunião.
os grupos compostos de menor quantidade de pessoas funcionam melhor, pondera Kardec. Sendo o recolhimento e a comunhão dos pensamentos as condições essenciais de toda reunião séria, compreende-se facilmente que o número excessivo dos assistentes constitui uma das causas mais contrárias à homogeneidade. Não há, é certo, nenhum limite absoluto para que esse número, e bem se concebe que 100 pessoas suficientemente concentradas e atentas estarão em melhores condições do que 10, distraídas e barulhentas. Mas também é evidente que quanto maior o número, tanto mais difícil será o procedimento dessas condições. Aliás, é fato comprovado pela experiência que os círculos íntimos de poucas pessoas são sempre mais favoráveis às belas comunicações. André Luiz recomenda o número de 14 pessoas. Já Leon Denis sugere 10 a 12 pessoas, sobretudo no começo das experiências. Quando este número for ultrapassado, houver a necessidade, é preciso que se faça uma divisão dos grupos para que não haja excesso de médiuns dentro da equipe mediúnica. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 58, Equipe Mediúnica. No conjunto orquestral, cada instrumento deve ajustar-se à melodia, não obstante a maneira particularista com que se externe. Também na equipe de serviço espiritual, cada mente precisa afinar-se com a tarefa, embora vibre em diversa expressão. Não podes pensar com a cabeça dos outros. Todavia, no círculo medianímico, como acontece em qualquer obra de grupo, é indispensável te harmonizes com as ações a fazer. Observa assim a onda em que te situas. Se dizes de ti para contigo, confio no médium, robusteces o contingente de forças para a realização do melhor. Contudo, se adicionas, mas duvido da sinceridade na assistência que o cerca, fazes imediatamente o contrário. Se refletes, quero ouvir o companheiro que ensina, estendes auxílio valioso ao amigo, que se utiliza da palavra na pregação. Entretanto, se acrescentas, mas o orador fala em excesso, para logo entras a enfraquecê-lo. Se afirmas intimamente, a reunião é para mim um grande conforto, crias seguro apoio à produção de valores edificantes. No entanto, se aditas, mas o trabalho é demorado e enfadonho, passas de repente a suprimir-lhe os efeitos benéficos. Quem aprova e critica, ajuda e desajuda. Nenhuma construção, porém, se levanta a golpes de marchas e contramarchas. Ao revés disso, reclama determinação e disciplina, perseverança e objetivo. A reunião mediúnica é também assim. Se queres cooperar dentro dela, a fim de que produza frutos de ordem e elevação, consolo e ensinamento, repara acima de tudo a onda em que te colocas. Emmanuel para os nossos corações, convidando-nos, meu caro ouvinte, a nossa participação útil, positiva, de apoio, de consolidação do processo de equilíbrio, de homogeneidade de pensamentos no objetivo maior, que é o da sinceridade do propósito,
a boa vontade de servir e sermos ferramentas úteis na coletividade de um grupo na reunião mediúnica. Que possamos vibrar, que possamos optar pela crença, que possamos substituir a dúvida pela fé e a devoção no lugar das ideias de desconforto e críticas. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.